E a partir de agora, vamos ter aquele bate-papo, como sempre, cheio de informação e cuidando do nosso bem mais precioso aqui com o doutor Igor Vilela, que é a nossa saúde, né, minha gente? E o doutor Igor sempre trazendo informação e tecnologia para transformar sua história. Eu adorei, doutor Igor. Muito obrigada por nos receber mais uma vez aqui em seu consultório. Mais uma vez, obrigado a você, obrigado aos telespectadores da TV Pantanal. Adorando você estar aqui novamente, porque nós vamos hoje refazer o OligoScan, né? Olha, eu estou assim realmente ansiosa, minha gente, porque nós fizemos já um exame do OligoScan. Essa tecnologia maravilhosa que realmente eu tenho certeza que transforma mesmo a vida de muita gente. E eu, minha gente, o doutor Igor fez o exame, eu já tinha uma curiosidade enorme, mas realmente são 3 pontinhos, doutor, é isso? São apenas 4 toques, né? Então, são 4 toques de forma não invasiva, pessoal. Então, esses 4 pequenos toques, nós conseguimos abordar várias questões. Então, vitaminas, minerais, metais pesados e inflamação no corpo. Então, isso é o principal. Ver se o seu corpo está inflamado. Gente, olha, e é interessante que você olha e fala, nossa, 4 pontinhos aqui, será que isso vai dar certo? Mas parece bruxaria, sabe? De verdade. Eu falo, doutor, como o senhor está sabendo de tudo isso? E realmente eu fiquei muito impressionada com a tecnologia do OligoScan e nós estamos aqui mais uma vez para repetir esse exame e eu espero que dê tudo certo. Nesse exame, né, como a gente viu da última vez, a gente consegue ver o que tem deficiência, o que tem alteração e fazer essas mudanças que são necessárias no corpo, né? Doutora, eu vou aproveitar este momento e dar um spoilerzinho da nosso compromisso aqui juntos, que além de trazer saúde, o doutor Igor está cuidando da minha saúde. Também é saúde para vocês e para mim, minha gente. E o doutor viu uma necessidade de nós fazermos aí um tratamento, nós vamos iniciar já, né, doutor? Eu estou nessa fase de fazer, aliás, estou fazendo os exames para isso, e por isso que o doutor Igor quis repetir o OligoScan hoje. Claro, claro. Por quê? Nele nós vamos fazer como se fosse, né? Como se fosse, não, na verdade, valendo, né? O antes e o depois, né? Porque você vai passar por algumas coisas que nós vamos mostrar. E dentre isso, nós vamos ver se precisa antes a gente fazer algo, que é aquilo que às vezes a gente consegue ver uma inflamação, sim, ver uma alteração no corpo, como que o corpo tá, se tem uma deficiência de uma vitamina, se tem um metal pesado, se tem também a inflamação, a questão de cabelo, pele, unha, né, que para vocês são muito importantes, então isso a gente consegue ver no exame. E aí traçar o programa de tratamento, programa específico para você. Cada ser humano é único e precisa ser individual, né, doutor? É a diferença do nosso trabalho. Por isso que a gente fala muito, é cirúrgico. Então, se a gente consegue fazer o OligoScan, entramos com a terapia ortomolecular, é cirúrgico. A gente vai no ponto nevrálgico que o paciente traz, né? A dor, né? Não só a dor física, mas a dor que o corpo está trazendo, né? Porque o corpo fala, né? Sim, e fala mesmo, viu, minha gente? Fala de verdade. Doutor, eu sei que muitos ficam curiosos para entender um pouquinho dessa tecnologia, porque dá 4 pontinhos aqui. Qual que como que eles conseguem extrair tanta informação através desses 4 pontinhos? Isso. A partir, né, que é o exame, então vocês podem perceber que tem aqui uma luz óptica. Então, quando ele penetra na pele, o que ele faz? Ele tem a capacidade de, como uma luz penetra dentro da célula. E esse exame, com essa luz óptica, que é a espectrofotogrametria de Raman, um nome muito, né? Mas com isso ele consegue diferenciar por espectro o que está acontecendo dentro da célula. Então, por isso que a gente consegue ser muito cirúrgico, muito preciso, sim, com essas questões. E aí ele vai para um banco de dados na França e aí menos de 15 segundos ele retorna para a gente. Por isso resultado imediato. Resultado imediato. E outra, sem cortes, sem não é invasivo. Não é invasivo, não é invasivo. E na palma da mão, isso fácil. Então o paciente sai daqui
com o seu tratamento individualizado, específico para vocês. E olha, é bom sempre reforçar que esse exame detecta que coisas que o exame de sangue não consegue, né, doutor? Sim, por quê? Porque no exame de sangue, a gente sempre fala, tem muito e é extracelular. Sim. Então ele é fora da célula. Mas as pessoas falam assim, mas não é dentro do corpo? Sim, ele é dentro do corpo, mas extracelular. Então, nós vemos como está o sangue. E muitas vezes a gente percebe que tem uma faixa de tolerância, que eu gosto de falar para vocês entenderem aí de casa, né? Que é uma tolerância entre isso e isso. Aqui, nós vemos dentro da célula, intracelular. Um mineral que eu gosto de falar muito é o magnésio. O magnésio, geralmente, quando a gente faz o exame de sangue, sempre dá assim, normal. Mas quando a gente faz o intracelular, ele sempre dá baixo. Por quê? O nosso solo brasileiro, né, o pessoal do agro, e aqui a gente está no estado do agro, né, sabe muito bem que o magnésio no Brasil, a gente tem uma deficiência. Então, por isso que precisa ser reposto. Então, até os legumes, verduras, têm essa deficiência, tem pouco magnésio. Então, a gente precisa suplementar esse magnésio. Falando de suplementação, que é uma palavra hoje que está na moda, todo mundo entendeu a importância, porém, a responsabilidade nesta suplementação tem que ser muito grande, né, doutor? Por isso que a gente fala, faça o OligoScan. Por quê? Porque o OligoScan ele vai dar detalhadamente todos esses minerais, essas vitaminas. E aí nós vamos prescrever de forma precisa, individualizada para o paciente. Então, por isso que o OligoScan ele tem essa particularidade. Maravilhoso, né, doutor? E eu estou muito curiosa e nós vamos fazer o exame hoje novamente. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né, doutor? Se Deus quiser. Mas vocês vão ficar curiosos que vamos fazer isso após o intervalo. Então segura aí um pouquinho que a gente já volta. Estamos de volta, minha gente, aqui com o doutor Igor Vilela, cuidando da nossa saúde. E ele diariamente é comprometido, né, doutor, em transformar a história de muitas pessoas. Claro, né? E aqui hoje nós vamos ver como você está, né? Depois de um exame aí de quase 3 meses antes, né? Cruzem os dedos, minha gente. Eu quero muita saúde para continuar fazendo esse trabalho que eu amo. E vamos lá? Vamos lá. Então, aqui, ó, pequenos toques, ó, 4 toques e de forma não invasiva, pessoal. Então, em menos de 10 segundos, vai para a França, volta já preparado para a gente falar um pouquinho da Elga, mas esse só nos bastidores. Tecnologia maravilhosa, né? Com certeza trazendo saúde, longevidade. Realmente a gente precisa se utilizar de tudo que nós temos à nossa disposição hoje, né, doutor? Claro. Então, no paciente nós conseguimos ver questão de minerais, todos os óleos elementos, todos, zinco, silício, que é importantíssimo, magnésio, fósforo, cromo, iodo, que é muito importante, né? Problemas de tireoide, problemas de metabolismo, de obesidade, tem muito a ver com iodo e com tireoide. Então é muito importante. Isso nós vemos aqui nesse exame. Entendi, né? Doutor. Você fala tireoide, eu acredito que é um problema que, infelizmente, é presente em muita gente, né? No caso das mulheres, principalmente. Eu vejo uma amiga ou outra sempre falando, estou com um problema na tireoide, desregulou, tal. Doutor, por que acontece essa deficiência ou excesso de iodo? Olha, o que acontece muitas das vezes? Paciente que tem problema de metabolismo, que é a tireoide controla todo o metabolismo, são pacientes que geralmente a gente encontra pacientes muito ansiosos. Né? Muito ansiosos. E o que acontece? Alguns tipos de hormônios têm que ser consumidos em maior quantidade. Então, a pessoa, você pode perceber que ela é uma pessoa que ela é muito agitada quando criança, isso eu sei por quê.
também eu tenho que fazer um link com a microfisioterapia e com a leitura biológica. Então, por isso que é muito bom o exame, que eu consigo ver a parte até somata emocional do paciente aqui. Né? Então, o paciente em questão aqui, né? Você já sabe quem é. Então, e ela é essa mulher do dia a dia, sim, de sempre estar correndo, sempre estar muito acelerada. Muitas atividades. Muitas, né, atividades. Então, claro, alguns órgãos ele vai ter um pouquinho de sobrecarga. Por isso que a gente está aqui, para deixar você ainda melhor. Equilibrada, minha gente, em todos os sentidos. É verdade. Então, a tireoide, ela funciona nessa questão de metabolismo. E o iodo é o mineral que é como se fosse o casamento com a tireoide. Então, se o iodo não está baixo, essa tireoide começa a funcionar de forma mais rápida para tentar equilibrar. Entendi. E você vê que a gente quase não come iodo, porque esse sal iodado, né? Você lembra que teve muita divergência, sim, de sal iodado, sim, não iodado, com iodeto. Então, tem que ter essa suplementação. Só que muitos profissionais, às vezes, desconhecem. Então, como nós temos uma ferramenta específica para vocês, nós conseguimos fazer isso de forma com precisão, é o que eu falo. Com certeza, doutor, porque chamando a atenção das pessoas mais uma vez para a responsabilidade dessa suplementação, né, doutor? Claro, igual, por exemplo, este exame, a gente consegue ver os metais pesados e eles adoram glândulas. Então, eles depositam nas glândulas, ele é depositado no fígado, na suprarrenal. Então, por isso que o paciente, às vezes, quando ele está com intoxicação de metais pesados, ele tem muita fadiga, muito cansaço. E, às vezes, ele toma alguns tipos de suplemento e não muda. Sim. Na realidade, quando sente algum tipo de cansaço, fadiga, né? A pessoa realmente não está animado, acorda já cansado, ele busca outros recursos, estimulantes, né, doutor? E acaba agravando o problema. Com certeza. Qual o primeiro estimulante quando a gente está meio cansado? Café. Qual hoje o segundo? Energético. Verdade, doutor. Café são uns 30 por dia, no meu caso. Aí o que acontece? Você usa esse café muito rápido, só que ele não é o quê? Convertido em energia. É uma energia, com perdão da palavra, a gente fala que é uma energia pobre. Que ele não te dá energia celular, ele te dá energia, você fica elétrica, mão suando, mas não é o quê? É uma energia que a gente fala que ela não é puro corpo, ela é momentânea, como o energético, como algumas substâncias. Doutor, isso é prejudicial para o organismo? Em excesso, sim. Olha, isso é muito importante, porque muitas pessoas recorrem a esse tipo de estimulante. Porque não está indo na causa. Por isso que a gente mostra que há a causa. Por exemplo, se o paciente tem muito metais pesados, ele começa a sequestrar, não deixar as vitaminas entrarem. Porque quando a gente ingere a vitamina, então, o que acontece? Quando ela vai fazer a degradação no estômago, esses metais pesados estão lá depositados no corpo, eles falam, não, vem aqui. Sequestra, como o doutor fala. Sequestra, exatamente, sequestra, retira. E aí, você fala, mas eu tomo vitaminas... Sim. Eu faço suplementação, mas... Eu alimento bem. Só que às vezes não é somente o necessário. Volto a dizer, aqui a gente consegue ver se o paciente tem a famosa inflamação. Porque às vezes você vai no médico e fala, você está inflamado. Aí você vai e toma anti-inflamatório, mas não resolve. É verdade. Muitas, a gente... ouve muito isso, você está inflamada, e a gente não entende direito, né? Exatamente. E aí, o que a gente diz aqui? Por exemplo, no caso da Elga, ela não tem uma inflamação. Né? Ela não tem? Não tem inflamação. Ou seja, a capacidade do seu corpo de resistir essas agressões que vêm, você ainda está conseguindo. Ainda está conseguindo. Né? Porque está aceitável. Mas por quê? Porque a gente sabe que melhoramos algumas coisas no passado, e aí agora a gente vai fazer um novo trabalho com você, e aí nós precisamos desse suporte. O que a gente vai mudar aqui algumas coisas, né? Elga 100%, minha gente, com o doutor Igor Vilela, equilibrando a minha saúde. Eu fico muito feliz, doutor. Quero já até te agradecer, de verdade, porque a saúde é o nosso bem mais precioso. E a gente realmente precisa ter essa atenção, né, doutor? Claro, né? E para você que usa do
do seu dia a dia, né? Então eu quero aqui dar mais um spoilerzinho, a pele dela, ó. Então, da última vez a gente viu que tinha uma alteração, né? Mas eu tenho que contar o qual foi esse tratamento, doutor. Pode contar, a gente deixa. Elixir Premium Facial, que é o sérum da Nutrônica, que eu estou fazendo uso, inclusive vocês estão vendo aí, realmente é um produto sensacional. Eu experimentei, vivi toda a experiência do produto nesses meses e eu vou falar uma coisa, minha gente, a minha pele é outra e não é só a pele, né, doutor? Sim, igual no caso aqui, né? Você vê que ele faz o efeito primer, que aí as mulheres sabem, e ele faz como se fosse uma capa. Então, por isso, quando você vai usar o filtro solar e vai usar a maquiagem, a gente recomenda usar antes, porque ele cria essa película e não deixa esses metais pesados que tem que ter, né? Tem que ter, né? As empresas, né, possuem isso e empresas que não possuem esses tipos de cosméticos é muito caro, você pode perceber. E, né, então, para ter isso sem petrolato, sem chumbo, mercúrio, alumínio, né? Então, você vai comprar um desodorante sem alumínio, você vai ver que não é o mesmo valor do que... Por quê? Porque tem diferença. Doutor, muito bom, importantíssimo. Inclusive, é uma pauta que a gente precisa bater nessa tecla, minha gente. As pessoas às vezes falam, o produto é igual. Mas olha, você pega ali, é natural. Acredito que todo mundo, uma vez na vida, está no supermercado, vai ver várias marcas. Fala, mas por que esse é mais caro? Aí o doutor Igor explicando o porquê. Porque assim, a gente vê muita diferença nos produtos, né? Sim, muita. Um exemplo, o sérum, né? Porque muitas pessoas perguntam assim, por que tem tudo isso de ativo, que eu sou acostumado a comprar aqueles das marcas famosas, que tem só um. Por quê, pessoal? Porque esse produto foi desenvolvido especialmente pela uma demanda social, né? Então, quando a gente foi ver esse produto, a gente viu que nele continha, a gente pegou todas essas substâncias que o corpo precisa, ácido hialurônico, vitamina C, coenzima Q10, niacinamida, que é para o melasma, resveratrol, e a coenzima Q10 e o extrato de mel, é isso, ele faz aquela película na pele, para ajudar quem? Você, mulher, né? Você, mãe, que precisa, né? Sim. E é uma verdadeira transformação, minha gente. Super indico. Muito obrigada, inclusive, por trazer esse sérum para a minha vida, doutor Igor. Transformou a minha pele. Gente que agradece, né? E quando a gente dá essa sequência no exame, né, tem uma parte muito boa. Eu sou fisioterapeuta de base, né? Eu tenho essa formação. Esse exame, a gente vê uma coisa que é assim, é a hora em que o paciente precisa ir num profissional. Quando a gente vê o equilíbrio ácido-base a corrigir, né? Que é o que o corpo está querendo inflamar, né? Ele está querendo inflamar, tem alguma coisa. Então, e a reparação tissular é o que? O seu corpo ter a capacidade de se recuperar. Então, é agora, essa hora, quando a gente vê isso, e o OligoScan faz isso, então ele fala assim, Igor, o paciente está inflamando. É a hora que eu já entro com detox. Eu já entro com detox, por quê? Porque eu vou no ponto cirúrgico, porque eu sei que é o fígado. O fígado está começando a ficar sobrecarregado e não sai em exame, pessoal. Não sai em exame. Olha que notícia, minha gente. Já vou, então já sei que eu preciso me desintoxicar. É isso, né, doutor? Às vezes a desintoxicação que a gente fala porque muitas vezes acha que fígado e detoxicação é alguma coisa assim. Não, às vezes é uma inflamação. Sim. Se você usa medicamento demais, precisa desintoxicar. Sim. Se você usa, por exemplo, tem metais pesados no seu corpo, eu preciso retirar. Só que não aparecem muito exames laboratoriais, dependendo do exame, né? Não sai em imagens, tipo uma ressonância, não sai que você tem metal pesado no corpo. Sim. Um ultrassom, não sai que você tem metal pesado no corpo. Uma cintilografia, não sai que você tem exame pesado no corpo. Mas o OligoScan nós conseguimos identificar. E aí
ir de forma precisa para cada tipo de pessoa. Doutor, olha, muito obrigada. Ainda tem mais? Olha, teria mais um pouquinho aqui, né? Mas a gente fica muito Não vamos deixar todo mundo curioso, doutor. próximo, como diz, da próxima vinda sua a gente fala mais um pouquinho sobre o quê? Como que o corpo pode melhorar, né? E eu vou ser o exemplo de tudo isso, minha gente, e também trazer essa responsabilidade de cada um de querer estar melhor, cuidar da sua saúde, viver bem, viver mais. É o que nós fazemos aqui diariamente. Doutor, muito obrigada pelo exame. Já me chamou a atenção aqui que realmente a gente precisa agir e logo. E até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez, Elga, vocês da TV Pantanal. É sempre um prazer estar aqui e poder falar sobre esse exame e falar o quanto a gente consegue mudar vidas e transformar histórias. Que propósito maravilhoso. Estamos juntos e até a próxima. Eu que agradeço a você. Muito obrigado. E o programa Elg, você só está começando, tem muita coisa boa ainda vindo aí, minha gente. Vamos dar aquela paradinha para o intervalo e a gente já volta.